Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, centro de tratamento, implantes e estética bucal, equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração, tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Niedo. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa Em Defesa do Consumidor. Liguem e participem. 2523-9705. Participem aí do nosso programa. Olho vivo. Eles se valem de tudo para manter a quadrilha impune. Toffler e Lewandowski pedem a transformação da pena de prisão dos mensaleiros para a multa pecuniária. Isso é uma vergonha. Amigos, a situação política do Brasil está grave, diante da iminência de ruptura do Estado de Direito perpetrado pelos petralhas, inconformados pela condenação do subchefe da quadrilha, José Dirceu. O chefe é o Lula. A manifestação do PT em São Paulo contra a condenação dos seus membros em razão do julgamento do mensalão é perfeitamente admissível numa democracia. Todavia, as manifestações dos porta-vozes, Toffoli e Lewandowski, pedindo a transformação da pena de prisão em multa, é um escárnio inadmissível de ser proposta por um juiz, ainda mais se esse juiz faz parte do Supremo Tribunal Federal. Amigos, a grande maioria com formação diversas da área jurídica, peço licença para um pequeno esclarecimento do porquê do perigo das manifestações dessas duas figuras nefastas que, infelizmente, têm assento
no Supremo. No direito penal, o princípio da legalidade se desdobra em outros dois: o princípio da anterioridade da lei penal e o princípio da reserva legal. Por anterioridade da lei penal, entende-se que não se pode impor uma pena a um fato praticado antes da edição desta lei, exceto se for em benefício do réu. Já a reserva legal estabelece não existir delito fora da definição da norma escrita. O princípio é cláusula pétrea da Constituição. Como nós sabemos, o Código Penal é típico na aplicação da lei penal. O juiz não pode se valer, por exemplo, da analogia. Os elementos constitutivos de um crime devem ser preenchidos na sua totalidade. Portanto, o juiz deve se ater ao que está escrito na lei penal. Assim, o que pode gerar tais manifestações. É simples. Incentivado por esses dois imbecis, a bancada dos petralhas pode apresentar projeto de lei, por exemplo, mudando a penalidade dos crimes de corrupção ativa e passiva, crimes contra a administração pública, de prisão para a pena de multa. O que acontecerá se for feita esta alteração nas penas? Dentro dos princípios constitucionais e do Código Penal, a lei posterior não se aplica aos casos julgados anteriormente, senão em benefício dos réus. Por exemplo, uma pessoa é condenada a 1 ano de prisão por furtar uma bicicleta. Lei posterior revoga essa penalidade, dizendo não ser crime o furto de uma bicicleta. O réu, instantaneamente, terá de ser posto em liberdade. Voltando ao mensalão, caso mude a penalidade de prisão para a multa nos crimes praticados pelo Zé Dirceu, ele, simplesmente, com os milhões amealhados pela quadrilha, sairá da prisão, caso seja preso, rindo de todo o povo brasileiro, exceto os seus comparsas. Portanto, a gravidade do assunto é visível. Será a desmoralização do Supremo, não de seus membros, e sim da instituição que representa um dos poderes da República, talvez o mais importante. Assim, peço a você, caso concorde com os termos dessa minha manifestação, divulgue para o maior número de pessoas, a fim de que a nação fique atenta e impeça um golpe malandro na tênue democracia brasileira. Doutora Tabata, esse golpe do Supremo que eu passei para os senhores aqui é do senhor Carlos Santana. Carlos Santana. Doutora Tabata. Ornido, nós estamos vendo um quadro que, infelizmente, o judiciário brasileiro está acabando, a justiça no Brasil está acabando. Daqui uns dias nós vamos usar, e se usarmos a justiça apenas para realizar divórcios e processos de alimentos e execução alimentícia, porque o resto, o PT, infelizmente, com essa massa que ele tem, esse poder que atualmente foi infelizmente dado a eles por nós, brasileiros, eles estão acabando com a justiça do Brasil, né? A justiça está sendo corrompida pelo brasileiro. Não permitir que o juiz use analogia, no caso, use a lei fria dali, o que está escrito ali, não permitir analogia, é retroceder aos tempos de Talião. Então vamos acabar com todos os códigos, vamos votar a lei de Talião. Pedra por pedra, dente por dente, olho por olho. Acabou. Acabou. É verdade. Porque isso daí é um retrocesso. Você vai corromper mais o que já estava. Claro, nós precisamos de um novo Código Penal, precisamos de um novo Código de Processo Penal, porque o nosso Código Penal é de 1940. Né? Então, quer dizer, existem muitos crimes ali em desuso. Agora, trocar os crimes, todos os crimes que Niedo citou ali, são crimes por eles cometidos. Mas é por isso que eles querem mudar, doutora Tabata. Por que eles querem fazer? Porque o crime é cometido por eles. Aí, acabou. Não precisa mais ter o STF, não precisa mais ter o STJ, não precisa nem mais ter juiz.
É verdade, Né? é verdade, é verdade. Bom, a semana passada, nós recebemos aqui do senhor Hernani Huguenin, aqui do Cônego, e que eu quero até pedir desculpa ao Hernani, porque ele, no programa passado, ele entrou em contato aqui com o programa pelo telefone, mas como eu recebi aqui na mesa diversos papéis desse aqui para fazer a leitura, o papel caiu, nós não percebemos, e quando o programa terminou é que nós viemos a perceber que o papel, que o mandado pela pessoa que atende o telefone do programa aqui para a mesa, ficou perdido aqui e eu acabei não lendo. Eu queria pedir desculpa ao Hernani Huguenin, porque você sabe, Hernani, o nosso programa, o que vem aqui na mesa eu leio, aqui não tem veto. Tudo que vem aqui eu faço questão e é uma das metas do nosso programa. Eu não veto nada. Hernani Huguenin do Cônego, obrigado, Hernani. E aí ele colocou para mim na semana passada, vou deixar claro que isso foi no programa passado, Niedo, no Globo de domingo, que foi logicamente no Globo anterior ao programa da semana passada, tem uma entrevista de um coronel da PM que fazia parte de um comando dentro da polícia do Exército, que torturava subversivos. Isso é a maior mentira, Niedo. Jamais um oficial da PM ia comandar alguma coisa dentro do Exército. Ô Hernani, mais uma vez eu te peço desculpa pelo que aconteceu e agradeço a sua participação. Agora, a semana passada nós recebemos também uma correspondência da dona Ana Maria Faria, e como a correspondência não estava assinada, e eu preferi não ler o que a dona Ana Maria mandou, entramos em contato com ela, explicamos que não estava assinada, e ela mandou o documento de novo assinado para que fosse lido no programa de hoje. Então eu vou passar para os senhores esse documento da dona Ana Maria Faria. Dona Ana, obrigado aí pela sua participação. Amigo Niedo, no Estatuto do Funcionalismo Público, artigo 29, diz: os professores aposentados do magistério são equiparados sempre que se modificar a remuneração dos professores da ativa, sendo também estendida aos inativos, quaisquer benefícios ou vantagens concedidas aos professores em atividade. E ficamos assim, 1 a 7 anos, sem nenhum reajuste, nem do salário mínimo. No governo da Saudade Braga, no último ano do seu mandato, nos concedeu 15%, que foi pago em 2 vezes no ano. No governo do Dr. Heródoto, logo após, nos deu um reajuste com a lei número 50, artigo 2, foi extinto todos os abonos que passaram a englobar no vencimento do salário, que passou a entrar em vigor a partir de 1º de junho de 2010. Portanto, ficou extinto o abono. Em agosto de 2011, os professores ativos começaram a receber R$100 de abono. Em janeiro de 2012, esse abono passou para R$130. Em julho de 2012, foi votado na Câmara Municipal a incorporação do abono ao piso dos professores ativos e inativos. A votação foi de 11-0 a favor. Foi assinada pelo prefeito em exercício, Sérgio Xavier, mas não foi cumprida. Nós, professores aposentados, não recebemos nenhum desses benefícios. Éramos apenas 181, hoje somos 153. A Prefeitura nos deve 2 anos e meio de abono. Estamos na Justiça, mas a Justiça não está em nós. E ainda somos obrigados a ver em jornal e TV uma propaganda enganosa sobre esse aumento que esse prefeito deu. Incorporação do abono de 130 ao piso de 740, mais 25%. Na minha conta, dá 1.087. Mas na dele deu R$925. Vou voltar a estudar. Em resumo, nós, da classe do magistério, só temos uma coisa a dizer: ninguém merece, hein, inocente, sabe de nada. Ana Maria Gonçalves Pinto de Faria. Será que ele está esperando que morram mais alguns? Segundo um vereador, a Justiça mandou pagar e ele recorreu. Obrigado, dona Ana Maria Faria, pela participação, e a dona Ana também me mandou aqui a lei
de que ela fala aqui dos R$130. Está aqui a lei e está aqui o documento da dona Ana Maria. Muito obrigado aí pela sua participação. Bom, ministro Joaquim Benedito Barbosa Gomes, embora o senhor não seja uma unanimidade entre seus colegas de profissão, dentro e fora do Supremo, foi capaz de mostrar aos brasileiros que a justiça pode e deve existir. Que a impunidade, mesmo que se contratem os melhores e mais caros advogados do país, não pode triunfar. As futuras gerações saberão que houve um ministro que levou a justiça a sério, mesmo os réus sendo brancos, ricos, famosos e políticos. Ficaremos órfãos de suas posições nos futuros julgamentos. Mas agradeço pelo que o senhor fez, que tenha muitos anos pela frente. Com saúde, vá em paz, pois cumpriu com a honradez o seu cargo. Que falta vai fazer o ministro Joaquim Barbosa, por algum momento, fez o mundo pensar que havíamos nos tornado um país sério. E agora, nosso judiciário vai ser entregue a marionetes do PT. Certamente, os corruptos e os criminosos do colarinho branco, que desviam milhões de reais dos cofres públicos, ficarão felizes com a sua aposentadoria. Com a saída do ministro, a porta para o afundamento do país está escancarada. Venceu o mal. Os descobridores do Brasil tentaram, mas não conseguiram acabar com o país. O PT está tentando, mas não vai conseguir, pois o Brasil é muito maior do que a ganância deles. Ministro, não se preocupe com as ameaças anônimas, pois essa é a arma de covardes. Corajosos mostram a cara. E aí, doutora? Perfeito, Dildo. É tanta corrupção, é tanta bandalha do PT dentro do Brasil, que por vergonha o ministro antecipou a sua saída. O que eu tanto temia, né, Nildo? O que eu tanto falei que aconteceria no final do ano, foi antecipada para agora. E agora, o seu sucessor é PT, só tem PT lá. Então não precisa julgar mais nenhum crime cometido pelo PT até o final do ano. E quiçá, nos 4 anos que virão, né, que estão por vir. Porque existe a possibilidade dessa mulher ser reeleita. E mais 4 anos. Aí, gente, sinceramente, eu não sei nem se vai ter Brasil, porque, ó, do jeito que anda, pode se declarar a falência de um país, porque o Brasil está quase falido. Hein? É verdade. Concordo plenamente com a senhora, doutora Tabata. Uma vergonha. Bom, eu trouxe aqui, e vou ler para os nossos telespectadores, Câmara veta pedido de informação sobre possíveis mortes no hospital. Essa matéria que eu vou ler aqui está na manchete da hora. E diz lá na manchete da hora, o título é Câmara veta pedido de informação sobre possíveis mortes no hospital. O vereador Cláudio Damião, PT, recebeu denúncias de que 3 pacientes internados na unidade de tratamento intensivo que respiravam com a ajuda de aparelhos teriam morrido em decorrência da falta de energia elétrica no Hospital Municipal Raul Sertã. Segundo estas denúncias, o gerador de energia não funcionou e não havia ferramentas para auxiliar os aparelhos. Diante do fato, o vereador Cláudio Damião entrou com um pedido de informação ao Executivo na sessão ordinária da Câmara na última quinta-feira, dia 29, pedindo esclarecimento sobre o assunto e que as responsabilidades fossem apuradas. No entanto, a votação dos vereadores ficou empatada em 10 votos a 10 e o presidente da Casa, Márcio Damasio, decidiu por indeferir o requerimento. Diante disso, o vereador acionará o Ministério Público do Estado para averiguar essas denúncias. Condições de estocagem de medicamentos na farmácia do Raul Sertã também serão levadas ao MP. O vereador também
fez representação do Ministério Público Estadual contra o município de Nova Friburgo em decorrência da negligência do armazenamento dos medicamentos no hospital. Neste sentido, o parlamentar encaminhou ofício informando a situação deplorável do departamento à Comissão de Saúde da Câmara para que providências sejam tomadas, uma vez que, em 2011, o Ministério Público Estadual já havia recomendado que medidas urgentes fossem adotadas para sanar tal quadro. À época, a Fundação Municipal de Saúde gastou cerca de 400 mil em um contrato sem licitação com o objetivo de reformar o local. São centenas de caixas de remédios estocados em locais com umidade, mofo, reboco caindo, enfim, uma potencial ameaça de contaminação aos pacientes da unidade, uma vez que a farmácia fica localizada na parte central do hospital. Finaliza Cláudio Damião. E, junto com essa matéria, veio algumas fotos aqui mostrando a situação do Hospital Raul Sertã, como nós estamos mostrando ali na imagem também, aquelas fotos que nós estamos mostrando, foram mostradas no programa da semana passada, a situação do Hospital Raul Sertã. Aqui tem umas 4 fotos que são mostradas da farmácia, que é igualzinho aquilo que está ali, aquilo tudo caindo, aquilo tudo aos pedaços. Essas fotos são da internet, são pequenas, eu não tenho como mostrar, mas representa aquilo que está ali. Então, os senhores verem como é que nós estamos em Nova Friburgo. O presidente da Câmara dos Vereadores, vereador Damasio, Márcio Damasio, votou para que não fosse apurado as irregularidades dentro do Hospital Raul Sertã. Gente, vereador, o senhor, eu não sei se o senhor está bem, se o senhor está raciocinando bem, o que o senhor está pensando da vida. O senhor votou contra a população, o senhor votou contra o povo. O Hospital Raul Sertã é o que tem que atender a população. O senhor votou contra o povo, porque se não se pode fiscalizar nada lá dentro, se os vereadores não têm condição de fiscalizar, porque o senhor não deixou, quem empatou, o empate já é uma vergonha. O empate já é uma vergonha, porque 10 vereadores não concordarem que seja fiscalizado o hospital, 10 vereadores concordarem que não seja apurada a responsabilidade pela morte daquelas 3 pessoas, já é uma vergonha para esse município. Aí vem o presidente da Câmara e vota a favor desses 10 vereadores para não apurar a morte daquelas 3 pessoas inocentes que estavam lá internadas. A vergonha é muito maior. Os 10 vereadores, o nome desses homens precisa vir para a mídia, para o povo tomar conhecimento desse nome. Eu vou apurar o nome desses 10 e mais o presidente e vou colocar no ar para que o povo friburguense saiba quem são esses 10 vereadores que foram eleitos por vocês e que vão lá e votam contra vocês. E é lá no Raul Sertã que o povo friburguense está morrendo por inadimplência, por falta de cuidado, por falta de tudo e por falta de fiscalização. Proibido a fiscalização e o levantamento até pela própria Câmara dos Vereadores. E o vereador Cláudio Damião levantou o problema, colocou em pauta e teve aqui 10 votos contra. Vereador, eu estou aqui com o jornal A Voz da Serra, já tomei conhecimento pelo jornal A Voz da Serra que o MP recebeu a denúncia sobre a farmácia do Raul Sertã, que o senhor colocou. Perfeitamente, vereador. Concordo plenamente com o senhor não deve parar e nós devemos quanto a isso, se o senhor precisar que eu divulgue aqui o andamento dessas apurações todas, eu estou às suas ordens, não às ordens da Câmara dos Vereadores, para mostrar e manter a nossa população informada. Está aqui no jornal A Voz da Terra a denúncia e algumas fotos daquelas que nós estamos que o vereador juntou lá na denúncia dele e que nós estamos mostrando aí, que foi passada no nosso programa da semana passada. Doutora Tabata, por gentileza. Nedo, uma grande observação. Os vereadores, eles precisam entender que eles não são, eles estão vereadores até 2016. Em 2017, eles podem deixar de ser vereadores. E eu queria saber se fosse alguém da família deles que tivesse passado pela situação que passou, tivesse falecido ou
tivesse pegado uma septicemia, uma infecção generalizada por causa de contaminação, porque nós passamos aquelas baratas aqui, aquela vez, aquele videozinho das baratas, entendeu? Nós sabemos que tem ratos andando ali. Sabemos que não tem papel higiênico. Sim, nós sabemos de tudo, entendeu? Até da situação da comida nós sabemos. Agora, se fosse um familiar de vocês, com certeza vocês iriam votar a favor. Mas como é a pobre e coitada população de Nova Friburgo, que infelizmente te elegeu, né? Eu não estou falando isso especificamente para um vereador, estou falando para todos aqueles vereadores que votaram contra a população. E se a população for esperta, em 2016 ela não vota em vocês. E eu espero que nenhum de vocês que votarem contra a população venha candidato a deputado estadual ou federal agora no pleito desse ano. Porque se vier, eu vou no programa fazer campanha contra. Outra coisa também, doutora Tava, eu vou tentar trazer uma entrevista de uma nutricionista que queria arrumar o problema da comida do Hospital Raul Sertã. Ela queria acabar com aquela comida, aquela coisa horrível que está acontecendo no Hospital Raul Sertã. E sabe o que aconteceu com ela? Foi chamada lá não sei se foi o diretor, alguém lá chamou ela e botou ela em disponibilidade. Ela está ganhando sem trabalhar. Para não apurrinhar eles, para organizar o problema da comida, que está uma porcaria. Pois não, doutora? Ela ligou para o escritório ontem e disse que ela já foi transferida para outro setor. Tiraram ela do hospital e colocaram ela em outro setor. Eu já sei até que setor que mas não vamos divulgar. Eu vou conversar com essa senhora, eu vou ver se ela me dá uma entrevista e vou trazer para os senhores a entrevista dessa senhora. Bom, no jornal da cidade, A Voz da Serra, eu peguei uma carta de uma senhora, a carta tem o título Alta Hospitalar. Esse jornal é do dia 30 de maio de 2014 e essa carta é da senhora Luísa Overney. Olha só, os senhores vão ficar horrorizados com o que essa senhora escreveu e mandou para a Voz da Serra, que foi publicada no dia 30 de maio. Quero pedir a atenção de todos, se puder, pare 5 minutos para ler essa história. Hoje, saindo do trabalho, ao passar pelo pátio do Hospital Municipal Raul Sertã, me surpreendendo com a cena de um senhor cadeirante sozinho. Me aproximei para ver se precisava de ajuda e fico impressionada com a história que ele me contou e que compartilho com vocês agora, senhor Claudecir de Souza, de 49 anos. Esse é o senhor. Sua bagagem, uma história triste. Uma cadeira de rodas velha, aos pedaços. Um cobertor fino e rasgado. Um casaco velho, uma bermuda, pés descalços e a solidariedade de algumas pessoas com um lanche ou um prato de comida. Esse homem permaneceu internado no hospital durante 9 meses e 1 dia, aguardando por uma cirurgia de bacia e fêmur. Há 15 dias, esse homem vem morando na rua, pois não tem ninguém da família. Perdeu pai e irmão na tragédia de 2011, juntamente com a casa. E no ano passado veio a falecer sua esposa. O hospital deu alta para esse homem, sem ao menos ajudá-lo a ir para um abrigo. O motivo da alta hospitalar, o caso dele tem que ser tratado no INCA, é câncer. Com certeza. Com certeza. Informações de pessoas que moram próximo ao hospital dizem que abrigos da cidade não aceitam, porque ele não tem nenhum tipo de renda, INSS ou aposentadoria, nem familiares que se responsabilizem pela estadia no local. Ele me contou, com lágrimas no rosto, que não consegue dormir por sentir tanto frio e dor. Essa dor que ele tenta aliviar com doses de dipirona, as quais nem fazem efeito. Pernas marcadas por queimaduras de sol, isso quando não chove, pois sem ter como
locomover, acaba ficando ensopado. O que tinha de mais conforto eram alguns papelões que amenizavam a dureza da calçada onde tenta descansar e sua garrafa de água que matava a sua sede. Mas estes foram jogados fora, porque não se pode juntar lixo no hospital. Agora eu pergunto, cadê o diretor do hospital? Cadê a assistência social que libera um paciente nessa situação sem ninguém e sem ter aonde morar? Cadê o secretário de saúde? Cadê o prefeito e outras autoridades políticas? E cadê a fiscalização desse município, doutora Tabata? Nildo, essa carta que você leu, eu tive acesso a ela através da internet e eu tenho para dizer o seguinte, ele tem 49 anos, já deu para perceber que ele tem câncer, não tem mais ninguém. Alguma etapa da vida esse homem deve ter trabalhado e deve ter contribuído junto ao INSS. Cadê o secretário da Secretaria, né, de Assistência Social que não deu um aparato a esse homem? Não tem condições, ele não recebe uma aposentadoria? Cadê uma pessoa da Secretaria de Assistência Social para ir junto ao INSS tentar para ele essa aposentadoria por invalidez? Ah, não contribuiu com o INSS? Beleza. Mas e o LOAS? Que é uma gratificação que o INSS lhe dá para pessoas nessas situações. O INSS solta o LOAS na maior boa vontade, ele libera o LOAS, ele concede o LOAS. Basta que uma pessoa vá ao INSS requisitar. Agora, se o homem é cadeirante, está largado ao léu pela secretaria, foi abandonado ali, não tem familiares, cadê a Secretaria de Assistência Social para ajudar esse homem? Arrumar um lugar para ele morar, levar roupa, levar comida. Aonde está o secretário de Assistência Social? Por um acaso, Nildo, o secretário é aquela senhora que não fez o repasse das verbas para o asilo. Pro asilo? E que não é do Rio de Janeiro, ou que não é de Friburgo, é do Rio de Janeiro. Está explicado, não está? Se nós que ainda estamos no outono, estamos às vezes com temperatura a 2, 3 graus, imagine o frio que esse homem não está passando. É muito triste. É muito triste, muito revoltante. Olha, isso já está nas redes sociais. Essas coisas. Já está nas redes sociais. Já está nas redes sociais. Quer dizer, não está só mais entre nós friburguenses, não. Porque, vamos dizer, o Facebook, um compartilha daqui, um compartilha dali, chega onde quiser. Se eu compartilhar, vai chegar em Portugal, vai chegar na Espanha. Você está entendendo? Isso não é uma vergonha para nós aqui dentro de Friburgo ou para nós dentro do estado, não. Isso é uma vergonha para a nossa cidade, fora do país. Para que existe a Secretaria de Assistência Social em Nova Friburgo se ela não põe em prática o dever e a obrigação que ela tem perante a população, principalmente a população carente? Que esse senhor, ele deve ser um eleitor. Ele deve ter, em alguma vez na vida, pago o IPTU, contribuído com o INSS, ter cumprido com as suas obrigações, deve ter tido um lar, que teve, porque o Nildo leu ali, que a família, ele perdeu a casa, 2011. O pai e o irmão em 2011, e por infortúnio, ainda perdeu a esposa no ano passado. Quer dizer, ele não tem ninguém por ele. E a Secretaria de Assistência Social, que tem a obrigação de olhar por ele, não está olhando. Que vergonha! Que vergonha para o município. Não duvido nada que ele vá conseguir isso em municípios vizinhos. E eu venho aqui contar, se eu soubesse se ele conseguiu ou não lugar para morar em municípios vizinhos. Porque em Nova Friburgo nós não temos um abrigo público em Nova Friburgo. E outra coisa, Nildo, falando em abandono, você sabia que Nova Friburgo é a campeã no estado do Rio para mendigo? É a cidade que mais contribui com mendigo. Com certeza. Por isso que nós temos tantas pessoas pedindo dinheiro dentro da cidade. Se nós tivéssemos um abrigo público,
para colocar essas pessoas, eu queria ver se a gente tinha tanto mendigo na rua pedindo dinheiro. É verdade. É porque isso, Nova Friburgo, é o que? Medo. Cidade atípica. Olha aqui, nós estamos vendo aí, né? Gente, entre em contato conosco, participe aqui aí do nosso programa, 2523-9705. 2523-9705. Nós estamos vendo aí, né, a Copa do Mundo, o Brasil querendo ser o Hexa, né? Querendo o Hexa, né? Mas, gente, para que afobar? Já temos o Hexa garantido. Sabia, doutora? É? Já temos. São 6 presidentes após a ditadura. 6 presidentes é o Hexa, né? Isso. Após a ditadura. Todos vieram contribuindo para piorar a qualidade de vida dos brasileiros. Garantiram que com a democracia teríamos um novo horizonte. De lá para cá, educação, segurança, saúde, corrupção, tudo chegou a nível catastrófico. Será que a sociedade vem acompanhando as denúncias diárias pela imprensa? E que os absurdos são cometidos por políticos de todos os partidos. Não tem diferença de um partido ou outro partido, doutora Tava. É de todos os partidos. É impressionante. É impressionante. Eu acho isso. que no Brasil existe mais legenda, mais partido político do que eleitor. Com certeza. Com certeza. Entendeu? Aquela novela, todo mundo acha, desculpa, Nilo, Não, fica à aquela vontade. novela da Globo, das 18h30, Meu Pedacinho de Chão, se você perceber ali o núcleo ali do coronel Epa e do filho dele, que o coronel quer fazer o filho dele ser candidato a prefeito e ele comprou uma legenda que ele nem sabe qual é o partido. Gente, aquilo ali, indiretamente ou diretamente, queiram entender como queiram, aquilo ali é uma crítica à atual situação política que o Brasil vive. É verdade, com certeza. Né? É verdade. Gente, as calçadas de Nova Friburgo hoje são espaços de tudo que não sejam pedestres, pois ali circulam bicicletas, triciclos, motos, skates, patins, patinetes, além das megas bancas de jornal e puxadinhos de restaurantes. Como se não bastasse, bicicletas e triciclos também trafegam na rua em contramão e não param na faixa de pedestre quando o sinal está fechado para veículos. Assim, o prefeito poderia decretar a proibição de pedestre em ruas e calçadas, pois atualmente se constitui em corpos estranhos, desrespeitados e indesejáveis, além de viverem tropeçando e caindo nas calçadas mal conservadas. Mas é verdade isso, é a pura verdade. Hoje, você não precisa ir muito longe para você ver esses puxadinhos de barro. Aquelas reportagens que nós apresentamos aqui, ali no Cônego nós temos uma, né? Aqui no centro da cidade, a Rua Portugal, ela é uma rua fechada a trânsito de veículos, acesso de veículos somente para moradores. Passa lá durante o dia. O que tem lá durante o dia? Estacionamento de veículos por toda a rua. E à noite? Puxadinho de uma pizzaria, puxadinho de um bar ali, puxadinho de um bar aqui, e não tem, às vezes, local para passar uma pessoa andando, quanto mais o veículo do morador da rua. É verdade. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Minha gente, eu costumo dizer que Nova Friburgo é uma cidade atípica, aí às vezes as pessoas param e ficam querendo me julgar, ficam achando que eu só venho falar as coisas erradas. Eu falo tudo. Eu falo o que é errado e o que é bom. Eu acabei de falar a colocação do vereador Cláudio Damião, perfeita a colocação do vereador, entendeu? Agora, eu hoje estive no centro da cidade, parei, perdi algum tempo parado e prestando atenção nas coisas do centro da cidade de Nova Friburgo. Olha, minha gente, estamos vendo na cidade cidadãos que não sabemos se é guarda municipal ou agente de trânsito, até porque não existe nenhuma identificação em seus uniformes. Apenas carregam uma prancheta onde anotam os veículos e conferem se os mesmos estão com os tickets do estacionamento. Os uniformes, calças camufladas, blusa branca e boné.
não sabemos na realidade o que são guardas municipais ou agentes de trânsito. Se forem agentes de trânsito, deveriam estar realmente identificados e teriam que ser concursados para exercer essa função, tendo o poder de polícia. Se forem guardas municipais, não podem exercer essa função no trânsito, pois não são concursados para agente de trânsito e não têm o poder de polícia. Eu não quero acreditar que esse pessoal está se prestando para fazer o serviço de anotações das irregularidades de trânsito e passando para outra pessoa emitir as multas. Eu não quero acreditar nisso. Mas a gente tem as dúvidas, porque por que esse pessoal é que está fazendo esse trabalho? Caso isso estiver acontecendo, a coisa, minha gente, é muito pior do que se espera. Eu acredito até que possa ser configurado algum tipo de crime aí, se estiverem fazendo esse trabalho. Porque a roupa do guarda municipal, ela é completa. É aquela calça camuflada, com aquela jaqueta camuflada, aquele boné. Tarará. Esses estão de calça camuflada, camisa branca e boné branco. Ué, isso não é uniforme de guarda municipal e não é uniforme de agente de trânsito. Até porque ainda não acabaram com a Altran. Ainda não acabaram com a Altran. Se ainda não extinguiram o órgão ainda existe. Então, no meu entendimento, é uma irregularidade e que isso aí, bem analisado por algum jurídico, eu acredito que se isso for provado... As multas têm que ser canceladas. As multas têm que ser canceladas porque, no meu entendimento, tem crime. Como é que eu posso passar na rua, ver um carro dentro de uma irregularidade, chegar para um soldado, um militar da Polícia Militar e dizer, ô fulano, você emite essa multa no cara que às tantas horas esse cara estava na rua tal, estacionado indevidamente. Eu passar para o cara não viu. Não pode. Isso não pode acontecer. Isso, no meu entendimento, a doutora Tabata vai falar já, no meu entendimento isso é crime. E eu acho que isso que esses rapazes estão fazendo aí na rua, por ordem não sei de quê, pode ser ordem até de coronel da Polícia Militar, porque o governo está com diversos coronéis da Polícia Militar mandando aí no governo, são secretários da prefeitura, pode ser até ordem desses coronéis, mas se essa ordem desses coronéis, as pessoas que estão fazendo isso, se isso aí realmente for crime, essas pessoas que vão responder por esse crime. Então, minha gente, essa é a nossa Nova Friburgo. Não adianta, a gente quer vir aqui dizer outra coisa, mas não é a nossa Friburgo, que eu costumo dizer, é uma cidade atípica, sem comando e sem fiscalização nenhuma, porque isso aí é uma bagunça generalizada. Os rapazes estão tranquilos pelo meio da rua, estavam ali na Praça Getúlio Vargas, dois ali rindo, brincando, falando com os amigos. Parece que aquilo que eles estão fazendo está correto, está tudo certinho. O outro lado, um rapaz parou numa faixa de pedestre para dar um recado lá, ele lá de longe gritando, está na faixa de pedestre. Eles não têm nenhum conhecimento, não sabem fazer nada, não são preparados para aquilo, até porque não são nem concursados para aquilo, né, doutora Tamara? Com certeza, Nildo. Essa colocação que você pôs aí, semana passada eu comentei sobre ela, que eu tinha visto, voltando do fórum para o escritório, eu passei em frente ao Cavalo Preto e ali na frente tem aquela pracinha onde ficam aqueles carros ali. E eu tive a oportunidade de ver uma pessoa ali, anotando a placa do carro, tudinho direitinho. E essa pessoa estava vestida exatamente como o Niedo disse, calça camuflada, blusa branca e o bonezinho branco. E eu sei que aquela pessoa é guarda municipal, porque eu conheço aquela pessoa. Tá me entendendo? Eu não vou dizer o sexo da pessoa, nem quem é a pessoa, porque não me cabe aqui estar falando isso. Mas essa pessoa fez concurso para ser guarda municipal e não para ser agente de trânsito. E em Nova Friburgo, somente os agentes de trânsito concursados. Agentes de trânsito concursados. Porque tem muitos lá que são nomeados ou têm contratos. E os policiais militares, aqueles que usam os bonezinhos brancos, os capzinhos brancos, é que podem multar.
Ninguém mais pode multar em Nova Friburgo, somente os guardas de trânsito, os agentes de trânsito concursados e os policiais militares. Você lembra, Nieda, que há um tempo atrás a prefeitura anunciou que a GETAM, que é a guarda tática a elite, vamos dizer assim, da guarda municipal, iria dar apoio ao trânsito? Eu me lembro disso. Você lembra? Lembro. Você viu que eles foram para a rua, mas logo depois eles desapareceram. Vocês já perceberam isso? Vocês não sabem por que eles desapareceram, sabe? Vocês sabem que eles tentaram multar um promotor de justiça do Rio de Janeiro? E esse promotor de justiça foi lá e... Vocês não sabiam disso. Cadê a GETAM no trânsito? Aliás, cadê os agentes de trânsito de Nova Friburgo? Porque a bandalha que acontece dentro dessa cidade, eles não sabem nem apitar. Aquele um apito longo, dois apitos longos, vamos dizer, um silver longo, um silver breve, 2 longos. Aquelas regras do apito e da sinalização com a mão, eles não conhecem. Eles fazem tudo errado. Como é que eles podem ser agentes de trânsito assim? Tem que haver um curso de reciclagem ou um curso de preparação para quando eles forem concursados. Falando em concurso, Nito, só para finalizar, o prazo está vencendo, o concurso da Ultran não foi realizado, hein? O prazo está vencendo. Está vencendo, dia 10 está chegando. Doutora Tabata, antes da senhora passar para o Cantinho do Idoso, eu tenho aqui a participação do seu Sérgio Conselheiro. Eu vou ler a participação dele, porque aí, quando a senhora falar do Cantinho do Idoso, inclusive, dá essa explicação ao senhor Sérgio. Seu Sérgio, obrigado aí pela sua participação. E ele colocou aqui: Niedo e doutora Tabata, parabéns pelo Cantinho do Idoso. Doutora Tabata, meu filho quer me interditar na justiça, tenho 86 anos. Resolvi me relacionar novamente e ele não aceita a pessoa. Vivo sozinho, não dependo dele para nada. Ele pode fazer isso? Tenho minha renda fixa e alguns imóveis. Tenho 2 filhos, sendo que um não apoia o que ele está fazendo. Acha que a vida é minha. Às vezes ele quase não vem me ver. Passa às vezes meses sem vir me ver. Aí a senhora, por gentileza, entra agora no Cantinho do Idoso e aí dá a explicação ao senhor Sérgio aqui de conselheiro, doutora. Ok, vou começar respondendo ao seu Sérgio. Seu Sérgio, o senhor tem condições de andar? Sim. O senhor já disse aqui que o senhor resolve seus problemas, paga suas contas, tudo por conta própria. Se o senhor não possui nenhum problema físico, se o senhor se encontra na sua capacidade física e mental em perfeito estado, não há por que se interditar, entendeu? Tanto que acontece o seguinte: quando se entra com um processo de interdição e pedido de curatela, o juiz, ele necessita de um laudo de um médico dizendo que aquela pessoa é portadora de alguma deficiência física ou aquela pessoa é portadora de algum problema mental, alguma doença mental, para poder interditar. E mesmo assim, ele não interdita de primeiro, não. Ele faz uma audiência chamada de audiência de inspeção. O que é? Ele vai pessoalmente na casa da pessoa, daquela pessoa da qual se quer interditar, que a gente chama de interditando, né, do futuro interditado, para poder verificar a situação da pessoa, as condições físicas e mentais da pessoa, para depois ele conceder a curatela. E ele até pode entrar na justiça, mas se o senhor tem outros filhos que não concordam, esses filhos eles têm que ser chamados também à justiça e dizer para o juiz que eles não concordam porque o senhor está dentro das suas capacidades físicas e mentais. O senhor sobrevive sozinho. E está claro aqui que é praticamente porque o senhor arranjou uma nova companhia e provavelmente ele deve estar achando que quando o senhor futuramente vier a falecer, né? Deus queira que o senhor dure muitos anos ainda,
vai faltar para ele um pouco da herança que o senhor iria deixar caso não tivesse essa companheira. Não é verdade, Nildo? É verdade, doutora Tamara. Eu estou sendo bem sincero e bem realista, seu Sérgio, porque é isso que atualmente a gente vê, os filhos querendo interditar os pais, porque os pais constituíram novos relacionamentos, eles têm medo que a herança deles no futuro seja dividida não só entre eles, mas entre esse companheiro do pai também, né? Com relação ao cantinho do idoso, voltando a estudar a Lei 10.741 de 2003, hoje nós vamos falar da saúde. Engraçado que bateu com tudo que o Niedo hoje trouxe relacionado aos vereadores e ao Hospital Raul Sertão, né? De vez em quando a gente dá umas dessas sem saber, né? Então hoje eu escolhi para vocês o artigo 15 e o 16 do Código o Estatuto de Proteção ao Idoso, a Lei 10.741 de 2003. Esse artigo 15, ele estabelece que é assegurado a atenção integral ao idoso através do SUS, do Sistema Único de Saúde, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto, articulado e contínuo das ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo também a atenção especial a doenças que afetam preferencialmente os idosos, né? Existem doenças hoje no país que são doenças típicas de idosos. Então, esse artigo 15, ele assegura a atenção integral ao idoso através do SUS, no tratamento preventivo, conjunto e articulado para o idoso e o seu bem-estar. Ele diz o seguinte, para que o idoso tenha acesso a esse tratamento, existe a necessidade de cadastro da população idosa em uma base territorial, mas ele não estabelece como esse cadastro é realizado. Conclui-se que cada município é responsável, através da Secretaria de Assistência Social, a fazer o cadastramento dos idosos. Eles têm direito a atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. Tá? São ambulatórios, são aqueles atendimentos em postos de saúde e nos hospitais. Tratamentos geriátricos são médicos especialistas em doenças dos idosos. E gerontológicos, quer dizer de geriatria, ontológicos de odontologia. Então são profissionais da área da saúde bucal, os nossos dentistas, tá? Especializados nos problemas que o idoso tem, que é a perda de massa óssea, a perda de dente e essas outras coisas e doenças do dia a dia relacionadas à nossa higiene bucal. As unidades geriátricas, elas têm que ser atendidas por profissionais especializados em geriatria e gerontologia social. Tá? No caso de pacientes que têm problemas de locomoção, eles têm direito, inclusive, ao atendimento residencial, seriam os médicos da família. Então, os idosos com dificuldade de locomoção, eles têm direito a atendimento domiciliar, inclusive em caso de internação. O SUS é obrigado a ceder toda a medicação, todos os aparelhos e um profissional para que ali haja o atendimento. Diríamos, vamos comparar essa internação, seria o que aquelas pessoas que possuem plano de saúde, que têm o direito ao home care, que foi tão comentado em alguns programas passados no Fantástico, seria esse atendimento que o idoso com dificuldade de locomoção teria direito pelo SUS, tá? A sua reabilitação
tem que ser orientada por um geriatra e por um gerontológico. E incumbe ao poder público fornecer de forma gratuita medicamentos de uso contínuo, assim como próteses e órteses, tá? Os doentes com deficiência ou limitação, eles terão atendimentos especializados. Então, quer dizer, o poder público, o chefe maior do município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e através da Secretaria de Saúde, ele tem a obrigação de fornecer gratuitamente os medicamentos aos idosos e, além disso, aqueles idosos que possuem a necessidade de uma cirurgia para a colocação de uma órtese ou de uma prótese, a assistência total e gratuita a esse idoso. E ele também tem o direito a uma orientação especializada para a sua reabilitação. Bom, então os senhores viram a explicação aí da doutora Tabata sobre esse assunto muito importante e que, como eu costumo dizer aqui, o Código de Defesa do Consumidor, ele se tornou conhecido e todo mundo usa o Código de Defesa do Consumidor em função da divulgação. E a mesma coisa está acontecendo com o Estatuto do Idoso. Os idosos têm que usar o Estatuto dentro dos direitos que os senhores têm para poder conhecer e começar a usar, porque é um direito, é uma lei que ajuda aos idosos. E a doutora Tabata, em todos os programas, traz aqui o espaçozinho do idoso, passando essas explicações. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Olha, minha gente, eu vou passar aqui uma informação importante para os senhores, e que diz o seguinte: nunca diz que em 90. Recebi a mensagem abaixo e, antes de repassá-la, me dei ao trabalho de ligar minutos atrás para o 0800 6414 104 da Brasil Telecom para checar as informações. O atendente Leandro, após falar com o seu supervisor, confirmou-as por completo, dizendo que se trata de um golpe e não há o que ser feito, pelo menos por enquanto. Leiam com atenção. Se acharem conveniente, informe os amigos e pessoas de seu relacionamento. Como funciona o golpe do telefone? Ligam para a sua casa, empresa ou até celular, dizendo que é do departamento técnico da empresa telefônica local ou de outra empresa que trabalha com ela. Perguntam se seu telefone dispõe de serviço de descagem com a desculpa que necessitam testar. Pedem para discar 90 asterístico. Uma vez executada esta operação, a pessoa informa que não há nenhum problema com seu telefone, agradece a colaboração e desliga. Por pronto, você acaba de habilitar sua linha telefônica como receptora a quem lhe chamou anteriormente. Isso, em linguagem popular, chama-se clonagem, ou seja, uma cópia fiel de alguma coisa, neste caso, de sua linha telefônica. Daí em diante, todas as ligações feitas por aquela pessoa que você atendeu no seu telefone serão debitadas na sua conta de telefone. Isto está ocorrendo nos telefones fixos, residencial ou comercial e nos celulares. Atenção, jamais digite em seu telefone o 90 asterístico. Até o momento, as companhias telefônicas não sabem como parar, detectar ou evitar essa fraude, doutora Tabata. Isso está sendo divulgado aí pela internet, está sendo muito divulgado e eu achei muito importante trazer isso aqui para os nossos telespectadores. Quer dizer, Lido, então é mais um golpe. É mais um golpe. Em cima do pobre do brasileiro. É verdade. Já existiu o golpe do sequestro relâmpago, o golpe da premiação, agora tem aqueles golpes daquele código de área 065, não me recordo qual, e agora mais esse. E é bom também orientar, Nido, aos nossos
telespectadores, que quando vocês receberem alguma ligação de banco, de alguém dizendo que é de banco, lhe oferecendo um produto, ou de uma empresa telefônica lhe oferecendo alguma coisa relacionada a um plano qualquer que você queira, nunca passe sua data de nascimento, seu CPF, sua carteira de identidade. Diga que você vai procurar o seu gerente, que você vai na loja daquela operadora ali, mas não passe por telefone o número do seu CPF, principalmente para ninguém que ligue para você, porque você não sabe quem está do outro lado, né? Perfeito. Pode ser um bandido, é verdade, que vai clonar o seu cartão de crédito, que vai clonar o seu cartão, que vai fazer compras no seu CPF, que vai sujar seu nome, entendeu? Então tomem muito cuidado com ligações que você recebe, com dados, informações que você passa, não só através do telefone, mas também através da internet. Para quem tem acesso aos e-mails, cuidado com e-mails, cuidado com aqueles e-mails falsos, que são vírus, aqueles hackers que se dizem, que mandam e-mail dizendo que é Receita Federal, que é TRE. Nenhum desses órgãos manda e-mails para você. Eles mandam correspondências exatamente para evitar que haja esse problema. As pessoas têm que tomar muito cuidado com tudo isso que a doutora Tabata acabou de colocar para os senhores. Bom, 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Eu quero agradecer a participação do seu Ilmar Maia, lá do Amparo, e ele colocou aqui para mim. Sobre Niedo, esses agentes de trânsito que você estava falando, hoje te vi e falei com você na rua. Sou policial reformado. O agente, ao anotar a multa, está usurpando da função pública. No momento da multa, o flagrante da multa e o ato cometido, quando ele anota e passa para outro gerir a multa, sai do estado de flagrante, pois não tendo o poder de polícia e por não serem concursados, não podem dar flagrante de delito. Perfeita a colocação do Ilmar. Obrigado, Ilmar, pela tua participação. Seu Augusto da Vila Amélia, obrigado pela participação. Ele colocou: parabéns para Niedo e doutora Tabata pelo programa. Obrigado, seu Augusto. Do senhor Aurélio de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, quando você fala que Friburgo é uma cidade atípica, você tem toda a razão. Vejamos, por exemplo, o caso da compra da fábrica Ipu. Tudo que vemos na mídia é só o que o governo quer que fale. Não temos nada, nem pelos órgãos oficiais, nem pela imprensa, independente que mostre a verdadeira realidade da compra. É muito triste, Niedo, mas eles não dão a mínima para o povo. É verdade, senhor Aurélio, né? Com certeza. Senhora Luísa do Periceu, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, será porque que os últimos 4 prefeitos que tivemos na nossa cidade, Heródoto Demerval, Sérgio Xavier e agora Rogério Cabral, mantêm o coronel Hudson no comando do trânsito da nossa cidade? A situação do trânsito da nossa cidade é caótica. Quem mora ou trabalha em Conselheiro vive um verdadeiro inferno todo dia. O Paissandu é uma tortura para o motorista e passageiro. E as autoridades não veem que precisamos ter na Utran um especialista em trânsito, porque o jeito que vai, uma hora vai ter um colapso. Eu acho, senhor Aloysio, está completamente com a razão a sua colocação. Eu acho que esse colapso devia ter acontecido, e eu acho, isso é o que acho, que o coronel Hudson está aí há esses 4 anos e vai ficar enquanto o Sérgio Cabral estiver mandando aí. A hora que o Sérgio Cabral cair, ele cai também, porque ele, segundo a gente sabe, ele é peixinho, né? Vamos chamar assim, do Sérgio Cabral. Senhor Altair de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o meu pai sofre de diversos problemas de saúde e o consumo de remédio é enorme. Ele é aposentado, não chega nem a ganhar 2 salários mínimos por mês. Para conseguir algum medicamento é uma verdadeira batalha.
Eu queria saber da doutora Tabata qual é o procedimento correto para a gente conseguir os remédios para ele. Doutora Tabata, por gentileza. Seu Altair, se nenhum desses remédios está sendo fornecido de forma gratuita através da farmácia popular, o senhor tem o direito de procurar um advogado da sua confiança ou a Defensoria Pública e propor uma ação em face do município e da Secretaria Municipal de Saúde para que ela forneça esses medicamentos ao senhor. O senhor pode optar por esse medicamento ser fornecido de duas formas. Ou todo mês o senhor vai lá e retira, ou através de um dinheiro que eles vão disponibilizar para o senhor acho que vai ter que apresentar a nota fiscal de quanto é gasto mensalmente com os remédios, e é liberado, o dinheiro é depositado numa conta do juiz e é liberado através de um alvará, um mandado de pagamento que o senhor retira do banco. Então, eu acho que o senhor partiria mais, pelo que o senhor colocou aqui, na procura de um advogado particular ou da defensoria para propor essa ação contra o município. Eu quero agradecer a participação da dona Andréia, lá do Cônego, e ela colocou aqui: já caí nesse golpe do telefone e me dei muito mal. Foi um transtorno. Tem que ter atenção mesmo. Tem que orientar mesmo. Parabéns pelo programa. Obrigado, dona Andréia. Dona Márcia de Muri: parabéns, Niedo, doutora Tabata e toda a equipe da TV Focus. Niedo, eu tenho um filho de 6 anos de idade, fruto de um relacionamento que tive com um homem de 65 anos. Eu hoje tenho 38 anos. O meu filho é uma criança maravilhosa, só que nasceu diabético. E por ter essa doença, os cuidados com ele têm que ser maiores. E eu faço tudo o que posso. A pensão que o pai dele me dá não dá para eu ficar sem trabalhar, só cuidando dele. Por isso, eu trabalho em 2 empregos e quando ele não está no colégio, eu deixo aos cuidados de uma vizinha que tem por ele muito amor. O tratamento o trata como mãe, só que o pai dele, para me prejudicar, entrou na justiça pedindo a guarda dele, alegando que eu não tenho tempo para cuidar dele. Eu queria perguntar à doutora Tabata se eu corro o risco de perder a guarda do meu filho. Dona Márcia, doutora Tabata, por gentileza. Dona Márcia, é muito difícil no direito, dentro da vara de família, um juiz tirar o filho de uma mãe. Ele analisa todas as condições proporcionadas a essa mãe, toda a assistência econômica, psicológica, social, que a mãe presta ao menor. Não é simplesmente eu entrei na justiça, ele entrou na justiça e eu vou perder a guarda do meu filho. Vai ser feito um estudo social, as psicólogas e assistentes do fórum vão ouvir a senhora, vão ouvir o seu filho, vão ouvir o seu antigo companheiro, o pai da criança, para aí sim dizer se ele vai ou não ter o direito de pegar o filho da senhora. Muito dificilmente, no caso da senhora, a senhora vai perder a guarda do seu filho, porque na realidade, pelo que a senhora colocou aqui, ele não quer o filho porque ele tem amor ao filho. Ele quer o filho para não pagar a pensão à senhora. Eu não sei, doutora, mas ainda tem a idade dele, que é 65 anos. Ele é uma pessoa idosa e tem que saber também se ele hoje já não tem outra, também, outra companheira, como é que é a situação dele. Mas com certeza a senhora, ou se a senhora já não se manifestou, a senhora então deve estar por se manifestar acerca desse pedido. Aproveita e entra com um pedido de revisão de pensão alimentícia, provando as necessidades do garoto e as possibilidades que ele tem. Porque se ele tem a possibilidade de pegar o filho e arcar de forma integral com o filho, então ele tem condições de estar pagando mais do que ele paga, né? Então a senhora, com um bom advogado, a orientação de um bom advogado, então a orientação
de um bom defensor público, com certeza a guarda desse menor vai ser mantida com a senhora. E ainda corre o risco de aumentar a pensão. Com certeza. É isso aí. Eu quero agradecer a participação do seu Joel de São Martins, aqui de Olaria, e ele colocou: parabéns pelo programa, um abraço para vocês e todos da Focus, e para a Calebre, um grande abraço. Obrigado, Joel, pela sua participação. Joel é nosso amigo que está sempre em contato conosco, está sempre participando aqui do nosso programa. Dona Rose do Cônigo, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o bairro do Cônigo e Olaria estão abandonados. A única coisa que o administrador de Olaria e Cônigo sabe fazer é pintar os meios-fios e as divisões da pista da Via Expressa. É muito ruim esse tal de Denilson Breder. Obrigado, Dona Rose, pela participação. Senhor Paulo Martins de Conselheiro, obrigado, senhor Paulo, pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a saúde do nosso município está acabada. O sofrimento do povo é grande, mas o governo Rogério Cabral não está nem aí. Esse prefeito é incompetente, cínico, de má fé e passa para nós, povo, que ele está o tempo todo debochando das pessoas. Será, Niedo, que o Ministério Público não vê o que estão fazendo com o povo é covardia? A UPA e o posto de saúde de Conselheiro estão abandonados. A minha mulher está há 3 meses esperando um cardiologista e não consegue. E você assiste a integrantes do governo dando entrevista e eles falam que a saúde está maravilhosa. São os grandes mentirosos que existem aí, né, meu amigo, senhor Paulo? Dona Helena do Prado, obrigado pela participação. Será, Niedo, que o povo brasileiro vai protestar nos dias da Copa? Acho que ele tem que protestar nas urnas. É submisso a cada eleição e quer fazer protesto na Copa para nos envergonhar perante o mundo. Votar que é bom, ele não aprende. Isso tudo que está acontecendo e o voto do cidadão brasileiro. Acorda, Brasil. Niedo, você sabe que eu concordo com a dona Helena? O nosso protesto, nada contra se protestar durante a Copa, mas eu acho que o nosso protesto tem que ser lá no pleito, acho que é dia 5 de outubro esse ano, não é isso? É. O nosso protesto tem que ser no pleito de outubro. Votar contra essa bandalha, essa corja que está lá em cima, essa corja que está tanto no governo estadual quanto na presidência da República. E lá nas câmaras de deputados estaduais, federais, senadores, a gente tinha que fazer uma limpa. É um protesto maravilhoso. Senhor Davi do Cônigo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Fui em uma reunião no Ministério Público para tratar de assuntos sobre minha mãe e fui injuriado e defamado pela minha irmã. Dei queixa na delegacia, injúria e difamação. Isso gerou um processo. Fui no fórum e soube que o processo foi arquivado. Não fui intimado. Posso pedir para desarquivar, doutora Tabata? Seu Davi, geralmente os processos do juizado, tanto civil quanto criminal, após 90 dias de arquivo, eles são incinerados. Se não tiver passado esse tempo, o senhor pode pedir o desarquivamento, sim. Agora, se já tiver passado, procura um advogado da sua confiança, peticiona na delegacia e faz um novo registro de ocorrência na delegacia contra ela e guarda o número do RO e fica fazendo acompanhamento, porque infelizmente ultimamente tem acontecido muito isso. Eles não têm informado as pessoas e têm arquivado os processos. Dona Isabel do Sítio São Luís, obrigado pela sua participação. Niedo e doutora Tabata, gostaria que vocês me ajudassem. Gostaria de pedir que vocês pedissem às autoridades que colocassem 2 quebra-molas em frente ao armazém do Antônio, no sítio São Luís. Está um perigo. Crianças, idosos e todos do bairro estão correndo risco ao atravessarem rua perigosa e os carros param em cima das pessoas. Um perigo. Por favor, me ajudem. Olha aí, Dona Isabel está pedindo lá no sítio São Luís para colocarem 2 quebra-molas
lá em frente ao armazém do seu Antônio, no sítio São Luís. Vamos ver aí o órgão competente para ir lá ver isso e amenizar esse sofrimento das pessoas que têm lá que atravessar a sua rua e correm o risco de serem atropelados, né, doutora Tata? Com certeza. Senhor Carlos Alberto de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, que desorganização está o nosso distrito? Um distrito que deveria estar todo cuidado, bonito, porque Conselheiro detém mais de 50% da nossa arrecadação. E, no entanto, estamos num abandono só. O administrador, agora subprefeito, só sabe reclamar que não tem estrutura, mas do salário, no final do mês, ele não reclama, não. Obrigado, seu Carlos Alberto, pela sua participação. Senhor Pierre da Vila Amélia, obrigado pela participação. Acho que o país deveria parar na Copa. Desculpe. Acho que o país deveria parar na Copa. O povo tem que ir para as ruas. É hora do mundo se voltar para ver o que estamos passando. Quem são esses políticos que estão à frente do nosso país? Que vão aí para fora fazer média e aqui o povo vivendo sem saúde, sem educação, sem comida. Falta tudo para os mais necessitados. E fazem esse gosto enorme, esse lazer chamado Copa do Mundo. O brasileiro, a grande maioria, não tem como assistir o jogo nos estádios. E aí, doutora Trama? É verdade, Nildo, porque a Copa está sendo feita no Brasil, mas o valor do ingresso não é proporcional ao salário mínimo que é pago. Então, nós vamos ter mais estrangeiros assistindo a jogos do que a própria população do país que está realizando. É isso aí. Dona Helena do Cordoeiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa e pela coragem de vocês. Niedo, o nosso bairro está abandonado. As ruas Emília Falcheto, Prefeito Amâncio, Roberto Martins e outras mais estão cheias de matos, entulhos, lixos, porque a coleta é deficiente. Esgoto aberto pela rua afora, iluminação totalmente apagada. Niedo, pelo amor de Deus, grite por socorro aí no seu programa, porque reclamar na prefeitura não adianta, não. Ué, o seu socorro, dona Helena, está pedido aqui, né, doutora Tata? Com certeza. Agora vamos ver se essa gente vai atender. Uma covardia o que esse governo faz com o povo. Eles são uns grandes covardes. Esses homens deveriam ter vergonha de fazer o que eles fazem, deveriam ter vergonha de serem tão incompetentes, deveriam ter vergonha de ter posto o nome deles para se eleger, para fazer alguma coisa para o povo. Agora, o povo também precisa vir às ruas. Ah, não vem à rua não faz isso. Tem que vir às ruas, tem que gritar, tem que mostrar. É isso que tem que ser feito. Não adianta só elogiar. Elogiar o quê? Não tem mais nada para elogiar, só tem isso aí que a gente está vendo. Tristeza isso que nós estamos vendo aí. Dona Caroline do bairro Nova Suíça, obrigado pela sua participação. Niedo e doutora Tabata, dá vontade de chorar ao entrar no Hospital Raul Sertã e ver o que está acontecendo. É desumano. Acho que esses políticos não têm coração. A que ponto o ser humano chegou? Banalizar a dor humana, brincam com os familiares e a dor que nos causam é enorme. Por mim, poderiam fechar essa Câmara, tirar esse prefeito. Foi por isso que na catástrofe limitaram os óbitos. Parece que morreu muito mais do que se falou. Será por quê? Ah, mas dona Caroline, com certeza morreu muita gente do que se falou e muita gente não foi achada. E existe aí, eu não tomei conhecimento disso, eu não tive acesso, mas existe aí alguma coisa vindo do INCA, que o solo de Nova Friburgo é altamente perigoso, que as nossas águas são altamente perigosas, porque muita gente ficou soterrado em Nova Friburgo e foram diluindo no meio da terra, e hoje existe o perigo
da contaminação dessas águas que correm pelos solos de Nova Friburgo. Isso é uma recomendação que eu soube que veio do INCRA, mas isso é guardado, não é nem sob 7 chaves, eu não sei quantas chaves, que a gente não consegue ter acesso, né, doutora? Com certeza. E também, Anido, aquela história com relação aos cemitérios, né, das regiões que circundam os não sei quantos cemitérios que Nova Friburgo tem, das pessoas que foram tratadas com quimioterapia e com radioterapia, que mantiveram aqueles tratamentos em si, que com o seu falecimento, ao se decomporem, também vieram a contaminar o solo daquela maneira. Então, existe uma orientação para que não se beba a água da torneira, não se cozinhe com a água da torneira. Mas o que você vai fazer numa cidade que tem tantas fontes e nenhuma delas mais está ao acesso da população, né? A que está fechada desde a tragédia. É verdade. Né? 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Com todo respeito, o ilustre Procurador-Geral da República, ao solicitar ao Supremo Tribunal Federal uma nova data para o julgamento da correção dos planos Bresser e outros, se deu o propósito ou não. Faz o jogo dos poderosos banqueiros ou, no mínimo, quer procrastinar o feito em favor do governo, que tudo faz para não cumprir determinações da Justiça, doutora Tabata. É triste. É isso aí, Nildo. É o que está acontecendo há anos. É triste mais com uma essa vez ação, a gente né? ver isso, né? Essas ações, gente, nada agora... mais é do que as ações de correção das cadernetas de poupança, né? Exatamente. E o que está acontecendo agora é que nós estamos presenciando e vivenciando atualmente as ações de correção do Fundo de Garantia, porque a senhora Caixa, que é o banco oficial do governo, tá? Não ter dinheiro tem, mas ele não quer passar para os trabalhadores a correção que lhe é devida. Então, eles já entraram com um recurso que está lá embaixo, lá em Brasília, aguardando o julgamento, e a gente nem sabe quando vão acontecer. Olha essas ações da caderneta de poupança, são mais de 5 anos já, né? Mais de 5 anos. Mais de 5 anos já. Imagina, e esse ano não vão garantia. E esse ano não vão julgar mais. Não vão. A do fundo de garantia, então, que abrange uma gama bem maior do que a da caderneta de poupança, e o valor é muito maior, nós sabemos disso, nem tão cedo, principalmente se o PT continuar no governo ano que vem. É verdade, é verdade. O Brasil é mesmo um país surreal. Vereadores e deputados inventam leis absurdas ou mal formuladas, sempre em busca de holofotes da mídia, e se esquecem do povo. Exemplos: a do desarmamento tirou as armas do cidadão de bem, mas a bandidagem segue armada. A do estacionamento criou uma confusão tamanha na relação de consumo que os preços mais que dobraram em relação aos anteriores. A lei seca transforma pais de família em criminosos por ingerirem uma taça de vinho ou um copo de cerveja. Mas o deputado que, comprovadamente alcoolizado, matou no trânsito, segue solto. Agora, a nova pérola é a lei do boné, como se os bandidos fossem deixar de usá-los. Que tal proibir o cidadão honesto e trabalhador de andar nas ruas? Daí fica fácil saber quem é o bandido, né, doutora Saba? Com certeza. Essa lei do boné é realmente uma pérola. É por isso que no programa de semana passada eu disse, se nós que estamos aqui no meio jurídico, nós advogados, promotores, juízes, defensores, os militantes do meio jurídico, levamos 5 anos para entender as leis, como é que pode pessoas que muitas das vezes não têm nem o primeiro grau, nem o ensino fundamental completo, como é o caso do Tiririca, se reúne para poder criar essas leis? É por isso que muitas dessas leis necessitam que sejam feitas novas leis para cobrir ela, como é o caso do Estatuto do Idoso, muito bem feito, muito elaborado, mas deixou vácuos. Disse que dependia de uma lei complementar.
A situação que foi o caso do transporte, que eu falei durante alguns programas aqui, ele trata no artigo 40 da lei do transporte, mas ele depende da outra lei para regulamentar determinadas coisas. Por que não simplificar e fazer tudo de uma vez só? Porque não tem competência. Na realidade, quem tinha que fazer um novo Código Civil, um novo Código Penal, não seriam os deputados, teriam que ser os ministros, né? Lá do STF, do STJ, lá do TST, do TSE, essas pessoas, e não ali. E outra coisa, Nilo, se nós pararmos para pensar, o STF e o STJ estão fazendo o papel que é da Câmara dos Deputados e do Senado. É verdade. Muitas das vezes esses órgãos que têm que estar olhando pela justiça estão fazendo o papel de outros dos deputados e de senadores. É uma vergonha isso no judiciário brasileiro. Perfeito, muito bem colocado pela senhora. Estamos presenciando um aumento absurdo de preços no mercado. Toda hora vejo reclamações sobre os preços. O coco está caro, refrigerante idem, restaurantes, estacionamento, cinema e etc. Basta não pagar, levar comida de casa, não ir ao cinema, assistir à TV, ir ao shopping de ônibus. A quitanda está cara, vamos para o supermercado. Vamos começar a substituição, acabar com a preguiça. Garanto que quem cobra caro vai ter que baixar o preço. O comerciante está na dele, está se lixando para o consumidor. Nossa arma é o boicote. É isso aí. Não tem outro jeito. Eu não vejo outro jeito. Senhor Luiz Carlos do PLC, obrigado pela sua participação. As sessões da Câmara são uma piada. Dá pena de ver nossos assuntos sendo tratados por tanta gente incapaz de ocupar com eficiência o cargo para o qual foram eleitos. Isso só vai acabar quando a população que precisa precisa parar de trocar voto por cesta básica, R$50, botijão de gás e etc. Diz o ditado, cada povo tem o político que merece. É bem colocado pelo senhor Luiz Carlos, né, doutora? Gente, pega o dinheiro, pega a cesta básica, pega o saco de cimento e na hora lá que você estiver lá perante aquela bonitinha lá, apitando no seu ouvido, não vota. Porque se ele está comprando você para votar nele, boa coisa ele não é. Se quiser, vota em branco, ele não vai estar ali do seu lado para conferir. Ele não sabe. Vamos lá. Não tem como, como é que se diz? Como conferir. Não tem ali, como fiscalizar. Não tem como fiscalizar. Eu quero agradecer a participação do seu Pedro Paulo do Centro. E ele colocou, parabéns pelo programa, vocês são ótimos. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado, seu Pedro Paulo. E agora, já estamos chegando no nosso final. Quem acredita em nossos poderes? Eu acho que poucos cidadãos. Os que procuram cumprir as leis sentem-se sempre expoliados ao verem no judiciário as manobras para contemplar, principalmente aqueles que se lucupletam com o dinheiro público. O legislativo com falsas CPIs, corporativismo ou incapacidade de condenar colegas por delitos que a maioria pratica. O executivo é exercido por uma esquerda que se beneficia do poder e que acoplou com um passado oportunista que sempre migra em apoio ao poder para não perder o status de mando. Os delituosos, os amigos do dinheiro público, também não acreditam, porque sabem ser impunes e sentem-se perseguidos quando apenados por seus delitos. Doutora Tabata, as suas despedidas, por gentileza. Como sempre, as colocações para encerrar o programa são perfeitas. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por mais uma vez nos permitirem adentrar aos seus lares, trazendo notícias e informações não só da nossa cidade, mas como também do nosso país, tentando informar vocês dos seus direitos e do que se passa
por trás do que a mídia comprada, a mídia televisiva comprada mostra, né, no nosso dia a dia, que por trás disso existem muito mais coisas que eles não mostram e que o programa Em Defesa do Consumidor tem essa oportunidade de vir aqui todas as terças-feiras, a partir das 19h30, trazer para vocês. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer a participação de todos que entraram em contato conosco aqui no programa e participaram do programa, trazendo essas informações que, com a ajuda de vocês, nós fazemos o programa Em Defesa do Consumidor todas as terças-feiras. Quero também pedir desculpa às pessoas que ligam para cá e não conseguem, né, completar a ligação, porque são muitas ligações e nós só temos aqui uma linha telefônica, mas eu quero agradecer né, as pessoas que têm esse carinho conosco, essa consideração, que nos encontram na rua, de que param conosco para conversar sobre as nossas colocações, sobre as nossas informações que nós passamos para os nossos telespectadores. Agradecer também a equipe técnica da TV Focus, na pessoa de Jário, da Carminha, de todos os técnicos aqui da TV Focus, que nos dão com todo carinho, nos levam todas as terças-feiras à casa dos senhores para levar essas informações. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado, de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.